Olá, pessoal. Eu começo esse vídeo de hoje numa retrospectiva da apostila 3, dos quintos anos, Colégio CCIM Digital, Professor Balada Mix. E nessa revisão, eu vou navegar através de alguns vídeos que eu já apresentei para você todo o conteúdo da apostila 3 que você está assistindo. Nesse caso, é como se fosse um déjà vu. Algo que você já assistiu durante o ano letivo e que você vai poder ter a oportunidade de rever as partes mais importantes do vídeo. E eu considero e chamo a sua atenção nesse momento. Veja, agora eu estou interessado em exatamente que você perceba qual é as partes mais importantes desse vídeo que você está vendo. Esse foi o primeiro vídeo da apostila 3 que eu postei durante o ano letivo. Eu tenho certeza que você já assistiu esse vídeo, mas eu vou navegar por alguns vídeos que eu já gravei para você perceber quais são aqueles mais importantes. Aquele que merece, novamente, uma retrospectiva. Aquele que você tem que pegar com mais carinho agora nessa revisão. Veja, talvez você já tenha anotado algumas informações que estão aí nesse vídeo. Então, você não tem a necessidade de anotar de novo. Mas eu vou resumir, através dessa aula, os principais vídeos da apostila 3. Eu queria fazer um formato diferente. Perceba que na aula 1, da revisão 1, do caderno 1, eu fiz uma aula no quadro, escrevendo na lousa, determinando a separação do sistema de numeração decimal. Bom, na aula 2, que corresponde ao caderno 2, eu dei atenção nos slides, no PowerPoint, onde a gente percorreu um pouco mais da geometria, trabalhando perímetro, área e volume. Mas, no caderno 3, que para mim é o caderno mais importante dos quintos anos, eu queria chamar a sua atenção nesse momento. O primeiro vídeo que eu gravei trata-se da ideia de considerar algumas frações próprias, onde o numerador é menor que o denominador. Eu chamo sua atenção agora. Eu estou, na verdade, fazendo um vídeo do vídeo. Professor, mas por que você mudou o formato? Por que nesse momento você não preferiu usar o quadro ou, de repente, criar um outro slide no PowerPoint? Não. Não se trata de algo que eu estou regravando o que eu fiz. Não é isso. Eu queria resumir os principais vídeos da apostila 3. Existem materiais riquíssimos nas aulas digitais que eu criei durante o ano de 2020, que você está assistindo agora, nesse momento, que vai servir de base para o caderno 3, que é muito rico em conteúdo, porque tem uma sequência didática interessante. E se você rever um conteúdo, dizem os especialistas que a memorização, a parte do teu cérebro, revendo algo que você já viu, a referência para você buscar essa informação no teu cérebro melhora bastante. Principalmente se tratando do raciocínio lógico, que é a matemática. Eu não sei se você sabe, mas no caderno 3, nós trabalhamos algumas ideias das frações e descobrimos que as frações podem virar números decimais, que são números com vírgula. Eu diria que a revisão do caderno 3 é uma das mais importantes da matemática durante esse ano de 2020. Eu não quero que você menospreze a apostila 1, 2 e a apostila 4. Não é isso que eu estou falando. Mas a apostila 3 trouxe conteúdos dentro da disciplina de matemática que foram muito importantes. Por exemplo, nesse primeiro vídeo que eu fiz aí com vocês, dá uma olhada nesse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo aí que eu fiz com vocês, que você está vendo agora, eu realizando essa explicação, esse primeiro vídeo, eu estou tratando justamente disso. Eu estou pegando as frações próprias, que são frações que o numerador é menor que o denominador, e dividindo o de cima pelo de baixo, transformando isso em frações decimais. E eu chamo sua atenção nesse momento. Ao realizar esses cálculos, transformando em frações decimais, eu separei isso no primeiro caso. Esse primeiro caso que você está vendo nesse vídeo, trata-se das divisões
especiais. Professor, mas por que você está dizendo que é especial? Eu vou adiantando em vídeo e vou explicando para você. Olha só o que eu fiz nesses vídeos. Eu estou trabalhando exatamente nesses vídeos a transformações de números, de frações em números com vírgula. Olha, por exemplo, a conta da letra A. Eu estou transformando ali do lado, dá uma olhada aqui, ó, a fração 1 sobre 2, que é 1/2, em 0,5. Eu chamo sua atenção. Tem um passo a passo que eu usei nesse exercício. E esse passo a passo, para estes casos que as frações são próprias, nunca vai mudar. Então, por isso que eu pretendo agora, com esse vídeo, regravar o que foi gravado, para chamar a sua atenção para os vídeos mais importantes da apostila 3 no ano de 2020. É como se fosse, igual eu falei, uma retrospectiva. Olha agora a conta que eu fiz ali. O primeiro passo para transformar uma fração própria em um número com vírgula é considerar, a hora que eu for dividir o 1 pelo 2, nesse exemplo que você está vendo, considerar colocar 0 ao lado do 1 e 0, embaixo da chave. Esse é o primeiro passo. Percebeu? Eu gostaria que você estivesse prestando atenção agora. Não deixa nada roubar a sua atenção. Eu sei que é uma revisão. Talvez você vai olhar para mim e falar, professor, mas eu lembro dessa aula. Eu até anotei no meu caderno. Já tenho tudo aqui comigo, o caderno de 2020. Eu concordo com essa fala. Mas será que você lembra das partes mais importantes que agora eu vou resumir nessa revisão para você? Então, preste bastante atenção. Eu estou transformando a fração 1/2 em um número decimal, 0,5. Perceba que ao colocar o 0 e colocar o 0, o 1 vira 10. E 10 dividido por 2 é 5. E essa conta sobra 0. Tudo bem? Então eu posso afirmar com absoluta certeza que, adiantando um pouco mais o vídeo, que 1 sobre 2 é exatamente igual a 0,5. Perceba que eu ainda continuo mostrando para você no vídeo os 3 passos básicos da divisão. E já numa segunda etapa, eu coloco já o segundo passo. Ao colocar o 0, que é o primeiro passo, para conseguir começar essa conta, você tenta fazer a divisão normalmente. Por isso que você já está vendo aqui comigo o segundo passo. Perceba que o terceiro passo é o seguinte: se sobrar 0, se sobrar um número que não é o 0 no resto, você coloca um 0 de graça e tenta continuar a conta normalmente, sem que seja necessário acrescentar um 0 lá embaixo da chave. Olha esse exemplo comigo, em que eu estou transformando aqui, ó, a fração 3/4 em 0,75. Perceba que ao realizar este exemplo, tanto o exemplo A quanto agora o exemplo B, que eu estou trazendo para refrescar a sua memória, eu estou colocando agora exatamente os 3 passos na revisão. Percebeu? Primeiro passo, para você dividir um número menor por um número maior na chave, é colocar o 0 e 0, o 0 ao lado do número fora da chave e o 0 embaixo da chave. E aí você começa a conta normalmente. Bom, perceba que aí esse 3 vira 30, que dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 sobra 2. Só que aí você chega num ponto que é necessário usar o terceiro passo, que exatamente no pause do vídeo eu estou indicando aí para você. Percebeu? E no terceiro passo, que sobra 2, eu coloco um 0 ao lado do 2, esse 2 vale 20, e eu divido 20 pelo 4. Então, aí eu consigo terminar a divisão, dando principalmente agora, adiantando um pouquinho mais o vídeo e as explicações para você, dando exatamente um decimal exato, que é o 0,75. Essa é a primeira parte da revisão. É isso aí, galera. Já começo essa segunda parte mostrando aí para vocês, galera, que nós estamos vendo aqui como que faz para transformar as frações impróprias em um número com vírgula. Perceba que neste vídeo eu estou realizando com vocês ali o passo a passo para transformar as frações impróprias em um número decimal, já que a primeira parte desse vídeo nós fizemos ao contrário, transformando as frações próprias em um número com vírgula.
Agora vamos transformar uma fração imprópria, em que o numerador é maior que o denominador. Perceba neste exemplo que o 7 dividido por 4 dá 1. Então, na verdade, o primeiro passo desse vídeo é começar a divisão normalmente. Perceba que eu divido 7 por 4, dá 1 e sobra 3. Mas o primeiro resto, que é o segundo passo que você está vendo aí embaixo, nós temos que colocar o zero. O primeiro zero vai numa vírgula ao lado do 1. Não sei se você está percebendo. Né? E aí fica 30 na tabuada do 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28. 30 tira 28 vai sobrar 2. A partir daí, o terceiro passo para transformar uma fração imprópria em um número com vírgula é colocar um zero que eu chamaria daquele zero gratuito, né? É de graça. Então, a gente coloca o zero ao lado do 2, ele vira 20. E não é necessário colocar um zero embaixo da chave. 20 dividido por 4 dá 5. Perceba, então, os detalhes que nós estamos realizando aqui agora. Nós estamos dividindo 7 por 4, 7 quartos, dando como resposta 1 inteiro e 75 centésimos. Então, eu queria que você tivesse atenção nesse vídeo. Apesar de ser uma revisão, apesar de a gente estar revendo alguns vídeos que eu já gravei, eu queria chamar a sua atenção para os vídeos mais importantes dessa aula. Então, nós estamos transformando uma fração imprópria em um número decimal. Na primeira parte, nós transformamos as frações próprias em um número decimal. Agora, nessa segunda parte, nós transformamos uma fração imprópria em um número com vírgula. Perceba que, adiantando um pouco mais o vídeo, eu tenho outros exemplos aqui. Olha só, por exemplo, quanto que dá 9 meios. 9 meios dá 4,5. Mas por quê? Porque 9 dividido por 2 dá 4 e sobra 1. E o primeiro resto eu coloco o zero e a vírgula. Sou obrigado, quando sobra resto, colocar o primeiro zero e colocar a vírgula ao lado do 4. É uma regra. Perceba que eu estou usando esses 3 passos do segundo caso. Eu não sei se você conseguiu perceber o resultado dessa conta. Até porque 9 meios é o mesmo que 9 metades. E 9 metades é 4 inteiros e 1 meio. Percebeu? 4 inteiros e meio. Porque eu estou dividindo 9 por 2. Imagine você pegar R$9, se fosse dinheiro, daria R$4,50 para cada um, dividindo ao meio. R$4 para cada um dá R$8. R$1 dividido para 2 amigos, por exemplo, dá 50 centavos. Percebeu que tem uma lógica na resolução. Mas mais do que a lógica, tem um passo a passo. E eu gostaria que você percebesse nesse exemplo. Então, eu estou detalhando alguns vídeos que já foram gravados para você perceber detalhes que você não tinha percebido há um tempo atrás. Parece que agora, ao rever esses exercícios, parece que agora você está entendendo melhor. É natural que isso aconteça. É natural que numa revisão, você revendo a matéria, algo faça sentido depois. Talvez, quando você assistiu esse vídeo, você tenha anotado até as regras no caderno, mas não tenha se atentado para os detalhes dessa regra. Perceba que ao realizar essa conta, a gente consegue começar a conta normalmente. O primeiro zero que eu coloco ao lado do resto, eu tenho que colocar a vírgula. E aí sim continuar a conta. Acrescentando zeros gratuitamente, caso seja necessário, até que essa conta sobre um resto zero. E aí eu termino a conta normalmente. Então, é necessário que você se atente para esses detalhes da aula. Olha, por exemplo, um outro exemplo aqui do ladinho. Ó. Vamos ver esse exemplo aqui comigo. 25 oitavos. Você percebe que já 25 sobre 8, quando eu divido 25 por 8, dá 3 inteiros, que dá 24, subtraindo sobra 1. E o primeiro zero, eu coloquei a flechinha aqui. Eu coloquei o primeiro zero, coloquei a vírgula, indicando que o primeiro zero do resto, que é o primeiro resto, que é o segundo passo, eu sou obrigado a colocar a vírgula. Mas perceba que no desenvolvimento deste cálculo, eu preciso ir acrescentando zeros gratuitamente e colocando um número ao lado da vírgula para ir fazendo a subtração. Tanto é verdade que sobrou 10 no primeiro resto, porque eu coloquei o zero e a vírgula, o 8 cabe uma vez no 10 e sobrou 2. E esse zero na cor azul e na cor vermelha faz parte do terceiro passo.
em que eu vou acrescentando zeros de graça, sem ter que colocar nada embaixo da chave, e dividindo o número normalmente. Por exemplo, 20 na tabuada do 8 deu 2. 2 vezes 8 dá 16. 20 menos 16 sobrou 4. Esse 4 acaba virando 40, que dividido por 8 dá 5. Percebeu? Então, eu posso afirmar com absoluta certeza que 25 oitavos é o mesmo que 3 inteiros e 125 milésimos. Por quê? Porque eu realizei o cálculo da divisão. Percebeu? Então, separe agora nessa revisão os dois casos que a gente já viu. O primeiro caso, da primeira parte, toda fração própria vira número decimal. Ponto final, seguindo aqueles 3 passos. Segundo caso, toda fração imprópria também vira um número decimal, seguindo agora os 3 passos desse vídeo. Perceba que os 3 passos em cada caso são parecidos, mas não são iguais. Eu chamo sua atenção nesse momento. Eu espero que mesmo que você tenha anotado isso no seu caderno quando você assistiu esse vídeo, algo faça sentido agora nesse momento. Beleza? Joinha? É isso aí, quinto ano. E continuando as ideias, então, agora da apostila 3 para vocês, eu resolvi, claro, né, observando o vídeo aí que o professor Balada Mix já gravou, eu resolvi trazer aí com vocês a tabelinha, né, da parte inteira e da parte decimal, a tabela de números decimais, né, galera? E olha só essa tabelinha aí, ela foi obtida com as divisõezinhas, né, que foram realizadas lá no vídeo, das frações próprias e impróprias, transformadas em números com vírgulas. E olha, cada linha dessa tabela, perceba que a vírgula é fixa, na mesma posição. Antes da vírgula, você já está acostumado, lembra da unidade 1, da apostila 1? Nós vimos lá a unidade, dezena e centena simples. E depois da vírgula, a primeira casa é décimos, a segunda casa é centésimos, a terceira casa é milésimos. E olha só aqui do ladinho, galera, aqui são todos os números que nós completamos aqui nessa tabela. Tá lembrado dessa tabelinha? Eu pedi para você copiar no caderno na época que eu gravei esse vídeo, galera. E olha só que interessante, ó, primeiro número 0,5, uma casa decimal. Segundo número 0,75. Só que, claro, no nosso dia a dia, a gente faz essa leitura que eu fiz aí. Mas o ideal é falar sempre da maneira correta, né? No caso, quando a parte inteira é 0, não precisa falar 0 inteiros. No caso, eu vou fazer a leitura novamente para você completa ali, ó. Eu tenho na primeira linha 5 décimos, na segunda linha 75 centésimos, na terceira 625 milésimos, 4 décimos, 25 centésimos, 6 décimos. Tudo isso não é necessário falar a parte inteira, porque subentende-se que ela é 0, entende? É 0, alguma coisa. Bom, a partir daí eu também tenho nesta linha aqui 0,875, que aí fica corretamente 875 milésimos, não é verdade? E aí, a partir daí, a parte inteira não é mais 0. Eu tenho que fazer a leitura como sendo, respeitando, claro, a parte inteira. Vamos adiantar um pouquinho para frente esse vídeo, né? Que aí a gente realiza, claro, né? Essa leitura no final do vídeo, que já vai aparecer para você escrito aqui, ó, tá vendo? Então, aqui é a maneira correta de efetuar a leitura, né? Do número decimal, de acordo com a escrita por extenso, que você está vendo aí com o professor Balada Mix. Então, na parte inteira eu tenho 1 inteiro e 2 décimos, 1 inteiro e 75 centésimos, 4 inteiros e 5 décimos, 3 inteiros e 125 milésimos, 1 inteiro e 5 décimos. Então, está aqui para você, né? Claro, completando ainda mais, né, essa tabelinha até chegar finalmente no seu final aí do vídeo, né, galera? Ó, dá um pause aqui certinho. E aí fica para você aqui, né, uma boa parte da revisão das partes mais importantes do início da apostila 3, do nosso caderno 3 de matemática. Claro que ao longo do caderno 3, nós estamos trabalhando todas as ideias que você viu até aqui comigo, tá? Então, é isso aí, galera. Então, continuando a nossa revisão. Saber comparar números decimais e ordená-los também é uma grande qualidade do caderno 3. Digo isso porque eu trouxe aqui 2 exercícios para vocês lembrarem com o professor Balada Mix. No caso, o primeiro, que é esse número 4 que você está vendo na tela aí, desse vídeo que eu fiz de revisão já com vocês, ele está ordenando os números que estão ali na forma decimal, em ordem crescente e decrescente. E uma das dicas essenciais para ordenar números decimais
é você deixar a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula. Tanto é verdade que, não sei se você está vendo, ao lado do 1,9 eu coloquei um zero. Ao lado do 2,5 eu coloco um zero. Mas, professor, mas por que você coloca esse zero aí no vídeo? Não entendi isso. Galera, eu coloquei esse zero porque com duas casas depois da vírgula, a maneira como você ordena, seja do menor para o maior, seja do maior para o menor, fica mais fácil. Porque uma das opções também é pensar em dinheiro. Olha só, se fosse dinheiro, o exercício 4, eu poderia dizer que ele está exatamente representado dessa maneira. R$1,88, R$1,90, R$2,03, R$2,37, R$2,50. Perceba? Até a maneira como você pensa em dinheiro fica mais fácil ordenar, principalmente números decimais. E olha só, em ordem decrescente, fica ao contrário da ordem crescente. Percebeu no número 4? Que a resposta da letra A é o contrário da B, que vai do maior para o menor. Um outro detalhe que me chama a atenção, nesta aula, principalmente, é o fato de que eu posso colocar sinais como maior, menor ou igual para comparar números decimais, e que é uma qualidade você saber comparar. Eu me lembro bem que na última avaliação do ano passado, nós resolvemos e conseguimos, então, comparar os números decimais, sabendo ou dizendo qual era o maior número numa lista de números. Tanto é verdade que eu também pedi em um outro exercício para você escrever em ordem crescente, do menor para o maior, os números com vírgula. Você deve estar lembrado desse exercício. Eu tenho certeza que quem fez a avaliação diagnóstica vai lembrar. Mas olha só, eu queria trazer, refrescar a sua mente para a comparação de números decimais. Veja, a gente compara a parte inteira. Caso dê empate, comparamos a parte depois da vírgula. Claro que podemos acrescentar zeros ali para igualar as casas decimais, de modo a comparação se tornar mais fácil. Olha, por exemplo, a resposta do número 5. Vou adiantar um pouquinho mais aí para você. A resposta da 5 indica que nós temos ali na letra A 12 inteiros sendo muito menor que 12.000 inteiros. Eu chamo sua atenção nesse momento. Perceba que realmente 12 inteiros é muito menor que 12.000 inteiros. Por isso que a letra A é o símbolo de menor. Já a letra B desse exercício 5, se eu acrescentar um zero ao lado do 22, que não altera em nada o valor, depois da vírgula, 220 igual a 220. Percebeu? Dá uma olhada comigo agora a letra C. A letra C não tem vírgula. E eu me lembro que eu coloquei esse exercício aí de propósito. Por quê? É normal você observar que 87.654 inteiros é maior que 9.876 inteiros. Para você se ligar também que um inteiro é maior que um inteiro, vai depender de qual classe e ordem o algarismo maior vai chegar. É muito nítido que a letra C é maior, o símbolo correto. A letra D, dá para perceber que 87 inteiros é maior que 86,9 ou 86,90, se eu colocar um zero ali. Até porque a letra D, eu poderia escrever como sendo 87,00. Percebeu? E olha só que interessante. Uma mudança de vírgula na letra E faz toda a diferença. Olha, 3,42 a letra E é menor que 34 inteiros, vírgula 2. Olha a diferença que uma vírgula faz. Percebeu? Eu poderia até colocar um zero ao lado do 2 ali, fica 34,20. Mas vamos combinar. 3 inteiros é menor que 34 inteiros na letra E. Olha só que interessante a letra F, que você poderia se enganar. Se eu colocar 2 zeros após a vírgula, fica 800 no segundo número. Já no primeiro, depois da vírgula, é 715. Como 715 é menor que 800, então o símbolo correto da letra F é menor. Percebeu? Então, não é porque eu tenho mais algarismos, quer dizer que eu sou maior ou menor. Tem que tomar cuidado. Percebeu? Então, você tem que observar que se a parte inteira dá empate, a parte depois da vírgula pode decidir muita coisa. Mas você pode acrescentar zeros que não alteram o tamanho do número, entende? Não altera o seu valor. E assim compara os números após a vírgula.
No caso, a letra F, 715 é menor que 800. Por isso que a resposta correta da F é menor. Olha a letra G, por exemplo. Depois da vírgula, 978 é maior que 966, porque a parte inteira deu zero. Então, ordenar número com vírgula e comparar número com vírgula, eu diria que é um papel importante na apostila 3. E você deve ficar atento a esse tipo de exercício. Beleza, quinto ano? Estou aqui para relembrar, estou aqui para revisar. Porque revisão feita é revisão perfeita. É isso aí, quinto ano. Continuando a nossa aula, então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que eu gravei com vocês lá de revisão, que trabalha as ideias do caderno 3. Perceba que a gente está fazendo uma revisão em cima dos vídeos que o professor já disponibilizou para você. E filtrando aquelas partes mais importantes. E eu lembrei desses 2 exercícios que eu fiz como revisão. Esse exercício 2 que você está vendo aí é transformar as frações decimais em um número decimal, ou seja, em um número com vírgula. Tanto é verdade que se o denominador for 10, voltamos uma casa decimal em relação ao numerador. Se o denominador é 100, voltamos 2 casas decimais em relação a esse numerador. Se o denominador for 1000, voltamos 3 casas decimais para responder esse exercício aí, né? Então, esse exercício 2, que você está vendo aqui na tela, a gente trabalha esses conceitos que nós vimos no caderno 3. Quais conceitos? Qualquer fração decimal pode virar um número com vírgula. Fração decimal são aquelas que têm denominador 10, 100 ou 1000. Então, você tem que saber essa regrinha. Aliás, essa regrinha que você está vendo aí, pelo menos o contrário dela, eu cobrei na minha avaliação do 3º trimestre. Tanto é verdade que o exercício 3 trabalha exatamente ao contrário do exercício 2. E eu espero que você esteja vendo aqui. E, além disso, eu listei as regras ali para você. O exercício 3 é o contrário do 2. Eu te dou o número com vírgula, você me dá a fração decimal. Tanto é verdade que a regra do número 3 trabalha esse conceito bem simples, que você copia o número que está em cima, normal, sem a vírgula, que é o numerador, né, no caso. Se tiver zero à esquerda, você descarta. E aí você coloca o denominador de acordo com a quantidade de casas decimais. Por exemplo, se o denominador tem uma casa decimal depois da vírgula, o denominador é 10. Se tiver 2 casas decimais após a vírgula, o denominador é 100. 3 casas decimais após a vírgula, o denominador é 1000. E assim sucessivamente. Eu estou adiantando aqui um pouco mais o vídeo aqui para você observar comigo, né? Claro, essas respostas que a gente fez aqui, ó. Tanto a número 2 quanto a número 3. Perceba que a número 2, que a gente está vendo ali, ó, olha ali no número 2, está vendo ali? A número 2, nós estamos trabalhando esse conceito de todo número, toda fração decimal vira número com vírgula. E a número 3, todo número com vírgula vira uma fração decimal. Então, nós temos, e é muito importante essa regrinha que você entenda aí, que nós temos que saber fazer a ida e a volta. Dá uma olhada nesse número 2 aí e vê se você conseguiu refrescar a sua memória. Eu pedi na época para você copiar isso aí no caderno. Ele serviu de revisão para uma das unidades da apostila 3. E eu chamo sua atenção, porque é importante. Essa regrinha, se eu não me engano, do exercício 3, caiu numa prova nossa no final do ano passado. Eu espero que você esteja se lembrando. Tanto é que o número 3 é o contrário. Olha aí para a minha resolução da 3, para você lembrar. Ó. Vamos comigo na 3 lá embaixo agora. Ó. Só para você lembrar ali. Ó. A número 3 trabalha exatamente essas regrinhas ali para você lembrar. Quais regras? Ué, você copia o número sem a vírgula, 0 à esquerda você pode descartar, e coloca o denominador 10, 100 ou 1000 de acordo com a quantidade de casas depois da vírgula. Então, essas 2 regrinhas são essenciais para a nossa revisão do caderno 3. Eu espero que com o exercício 2 e 3, que você está vendo aí do meu lado, na minha tela, nesse vídeo de revisão, você esclareça essas ideias agora. Tanto a ida quanto a volta. Eu queria relembrar com vocês a multiplicação de números decimais. Galera, multiplicação de número decimal, essa que eu estou fazendo nesse vídeo aí para vocês, é bem simples, galera. Você arma a conta normal, como se a vírgula não existisse,
e faz a contagem total da soma das casas da conta toda. Perceba que a letra A tem 3 casas depois da vírgula no primeiro número, mais uma casa depois da vírgula no segundo. 3 mais 1 igual a 4 casas. Percebeu? Então, multiplicar número decimal por número decimal não tem segredo. A multiplicação ocorre como se a vírgula não existisse. E mais, não é necessário colocar vírgula embaixo de vírgula na hora que eu vou armar ela de pé. Faço a continha normal da direita para a esquerda, multiplicando normal os números ali, subindo, somando o que subiu, normalmente. A diferença é que no final, da direita para a esquerda, eu conto a quantidade de casas decimais e volto a vírgula da direita para a esquerda. Beleza? Perceba que a letra A deu 42.674, com 4 casas a hora que eu volto e coloco a vírgula, dá 4 inteiros 2.674. Beleza? Letra B, eu multipliquei normal, como tem 2 casas na primeira linha, mais uma casa na segunda linha, eu tenho que voltar 3 casas e colocar a vírgula normalmente. Vamos dar uma olhadinha na letra C, então, ó. Na letra C, eu fiz a tabuada do 2, a tabuada do 1 e a tabuada do 0, fazendo a escadinha com o mais, que é aquela escadinha que eu falo para vocês, né? Cada algarismo que você vai aumentando a multiplicação, essa escadinha também vai acompanhando, né, essa multiplicação. Se eu tenho que multiplicar 3 números aqui embaixo, provavelmente tem que ter 3 linhas a conta de multiplicar. E cada linha desloca uma casa para a esquerda em relação à linha anterior. E aqui eu coloquei 2 casas do 87, mais 2 casas do 12. Tive que voltar na resposta 4 casas decimais. Ó, dá uma olhada nessa resposta aí. E por que eu faço a tabuada do 0? Porque o 0, a hora que a vírgula volta essas 4 casas, tem valor significativo na leitura. Apesar que eu não falo 0 inteiros, mas a hora que eu voltei 4 casas e coloquei a vírgula, se a tabuada do 0 não fosse feita, ficaria estranha essa vírgula solta que é a esquerda do 8. Não é verdade? Então tá aí para você, relembrando a regra da multiplicação de números decimais. Ocorre de maneira normal, somando as casas depois da vírgula da conta toda. Volta-se da direita para a esquerda o total de casas que eu fiz a soma inicialmente. Beleza? Relembrado essa regra aí? Joia, É isso aí, joia. Guitano. Para finalizar, então, esse vídeo aí com vocês, eu trouxe aqui 2 divisões para a gente lembrar da regra do empate, galera. Divisões essas que são importantes para a gente realizar o passo a passo agora aqui pelo vídeo da revisão, galera. Então, essas 2 continhas que você está vendo aí no quadro, o professor resolver, eu vou reexplicar o que nós fizemos nesse vídeo. Galera, presta atenção, por que eu trouxe esse pedacinho mais importante dessa parte aí para finalizar as principais ideias da apostila 3. Claro que, se tratando de operações com decimais, a soma e a subtração são operações muito importantes. Claro, aparecem na apostila 3, mas você sabe que se a gente colocar vírgula embaixo de vírgula, somar tudo certinho da direita para a esquerda, subindo algarismos normalmente na ordem maior, que está ao lado, né, emprestando quando tem que emprestar, colocando vírgula embaixo de vírgula, a continha de mais e a continha de menos fica normal, fica tudo certo, não tem erro, beleza? Para finalizar, eu trouxe agora 2 exemplos de divisões ali para você através desse vídeo, galera. E olha só, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo? Eu estou fazendo na letra C ali que você está vendo desse exercício, 56,5 dividido por 50. Perceba que eu tenho que aplicar a regrinha que eu chamo de regra do empate. Como eu tenho uma casa decimal aqui no 56,5, os 50 inteiros, preciso colocar vírgula 0 e empatar esse jogo. Empatar, quando eu falo a regra do empate, é que a quantidade de casas depois da vírgula tem que ser igual dentro e fora da chave. Eu chamo sua atenção de novo. Talvez você tenha feito algumas resoluções que eu pedi nas provas que eu passei no final do ano passado, você tenha acertado a conta, mas você não tenha usado a regra do empate.
eu tenho medo que você não lembre dessa regra. E ela é uma regra importante. Veja, eu vou falar de novo. Ó, dá uma olhada na letra C comigo ali. 56,50 vira 565 dividido por 500. O fato é que, ao empatar o jogo com vírgulas e zero, a ideia é você cortar a vírgula e dividir a parte inteira fora da chave pela parte inteira dentro da chave. Percebeu? Tanto é verdade que o 500, né, vai caber apenas uma vez no 565 e vai sobrar 65. E eu não sei se você percebeu, mas ao acrescentar o zero ali que eu estou escrevendo na cor preta, eu coloco a vírgula e esse 65 vira 650. E o 500 cabe apenas uma vez, novamente. Vamos continuar o vídeo para você entender a finalização dessa conta. Olha só. Ao realizar 650 tira 500, essa subtração dá 150. Da onde vem que eu acrescento um zero ao lado do 150 gratuitamente e ele vira 1.500 na tabuada do 500. E esse 1.500 na tabuada do 500 dá 3, porque 500 vezes 3 dá 1.500. Percebeu? E isso sobra zero. É interessante você observar esse cálculo. Eu tenho medo que você não esteja entendendo. Talvez você só tenha entendido agora com essa revisão. Percebeu? Dá uma olhada para mim. Agora, dá uma olhada na letra D. 8 inteiros, 584 milésimos dividido por 4. Por que eu exatamente trouxe esse vídeo com exatamente esses cálculos? Porque nós estamos usando a regra do empate para dividir número com vírgula com número sem vírgula. Poderia ser número com vírgula e número com vírgula, não tem problema. A regra do empate ela é aplicada em qualquer caso em que tenha vírgula na divisão, seja dentro, fora da chave, seja ao mesmo tempo dentro e fora da chave, não tem problema. E a ideia básica da letra D é colocar vírgula 000 para que a quantidade de casas decimais sejam iguais dentro e fora da chave. Perceba que é exatamente isso que eu vou fazer na letra D. Vou até diminuir um pouco mais minha janela. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Ao empatar o jogo ali, ó, dá uma olhada nesse empate bem aqui. Ao empatar esse jogo e ficar no placar 3-3, ou seja, 3 casas decimais depois da vírgula, para cada número ali, eu fico com 8.584 dividido por 4.000. Por quê? A calculadora faz qualquer continha que a gente digitar, digitando corretamente, é claro. Mas no lápis e no papel, eu chamo sua atenção, porque dividir número decimal exige essa regra. Perceba, exige. Eu tenho que aplicar essa regra. Eu preciso acrescentar vírgulas e zeros, quando necessário, para ter a mesma quantidade de casas após a vírgula. E geralmente a gente usa vírgulas e zeros. Percebeu? Então, para finalizar essa revisão, eu trouxe exatamente essas duas contas aí no quadro. E eu estou reexplicando ela. Talvez, se você ainda não aprendeu, você vai ter que reaprender a fazer essa conta. Porque no lápis e no papel só é possível fazer dessa maneira. Tudo bem? Então, 4.000, né? É claro que aí, para chegar próximo a 8.584, é necessário que eu coloque 2 vezes 4.000. É por isso que aparece o 2 aqui, ó. 2 vezes 4.000 dá 8.000. E perceba que sobra 584. Dá uma olhada aí. O primeiro zero que eu acrescento ao lado do resto, para tentar terminar essa conta e ter um resto zero, é colocado a vírgula ao lado do 2. Isso vira 5.840. Claro que aí, o 4.000 se aproxima, uma única vez, de 5.840. Olha só comigo, então, a resolução. Perceba que, ao colocar o número 1, eu vou subtrair 4.000 de 5.840, sobrando 1.840. Mas, novamente, eu acrescento um zero para que este número que sobrou seja maior que a chave 4.000, e ali dá 18.400. Perceba que a tabuada do 4.000 pode parecer um pouco grande demais,
mas nada mais é que a tabuada do 4 com 3 zeros na frente. Se eu sei contar de 4 em 4, eu também sei contar de 4.000 em 4.000, acrescentando 3 zeros a cada fala da tabuada do 4. Percebeu? Então, 18.400 na tabuada do 4, ou se eu considerar apenas o 18 na tabuada do 4, 4 vezes 4 dá 16. E olha só que interessante, né? Se eu coloco o 4 lá embaixo da chave, 4 vezes 4 dá 16.000, eu vou fazer a subtração, 18.400 menos 16.000, o que dá aqui embaixo 2.400. E é aquele momento que eu vou acrescentando zero de graça para tentar fazer com que sobre zero definitivamente nessa conta. E perceba que ao sobrar 2.400, e eu coloco mais um zero ali, esse restos dá 24.000. E 24 na tabuada do 4 dá 6. 6 vezes 4 é 24. Com 3 zeros na frente, 24.000. Vou adiantar para você ver ali. Olha só que interessante. E eu pauso o vídeo nesse pedacinho. 6 vezes 4.000 dá 24.000. Menos 24.000, sobra zero. Então, olha só. 8,584 dividido por 4 inteiros é o mesmo que 8.584 dividido por 4.000. São contas equivalentes. Experimenta pausar esse vídeo e digita na calculadora 8,584 divide por 4. Se no lugar do ponto não tiver ponto, pode ser a vírgula mesmo. Você vai ver que vai dar 2,146. Agora, experimenta digitar 100 pontos sem vírgula, 100 pontos sem vírgula. 8.584 dividido por 4.000. Eu tenho certeza que a primeira digitação, se você digitou corretamente, e a segunda digitação, se você digitou corretamente na calculadora, vai dar a mesma resposta. Só que, no lápis e no papel, eu só consigo resolver aplicando a regra do empate, que é essa conta que está na cor azul da letra D. Tudo bem? E ambas as contas da C e da D dão um decimal exato. Ou seja, dá um número com vírgula e sobra resto zero. Beleza, galera? Essas são as principais partes da apostila 3 que eu trouxe, relembrando algumas aulas que foram importantes durante, né, o nosso ano letivo. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima! Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.